Meus amigos, quem diria que os escândalos de corrupção voltariam às páginas policiais durante o governo Lula, hein? Quem poderia imaginar uma coisa dessas? Pois é, dessa vez, eles alvejaram as pessoas mais vulneráveis desse país, os aposentados. Pois é, essas pessoas que foram saqueadas pelo Estado durante a vida inteira, agora, no fim da vida, estão tendo parte das suas aposentadorias literalmente roubada. Aposentados tentando sobreviver com R$ 1.400 por mês para comprar comida, para comprar roupas, para bancar o básico, né? Comprar remédios, enquanto tem gente do governo comprando relógio de luxo, comprando joias, carros de luxo, tudo isso com o dinheiro roubado das aposentadorias. É de embrulhar o estômago isso. E essa é mais uma cena triste que, infelizmente, acontece corriqueiramente aqui no nosso país. Quem deveria estar servindo a população rouba os nossos recursos. A Polícia Federal acaba de estourar um dos maiores esquemas da história do INSS, um rombo de mais de 6 bilhões de reais. Não é milhões, não, é bi, com B. Mais de 6 bilhões de reais. E sabe o que vai acontecer? O governo vai ter que devolver esse dinheiro para os aposentados. E você sabe muito bem quem é que vai pagar essa conta, né? Pois é. Tá olhando para ele aqui, ó, eu, você, somos nós que vamos ter que pagar tudo isso. Enquanto isso, os responsáveis viviam como magnatas. BMW, Porsche, Ferrari na garagem, relógio de mais de 150 mil reais, imóveis milionários em nome de laranja, tudo isso sendo bancado com desconto automático nas aposentadorias dos mais pobres desse país, meu amigo. Uma covardia sem tamanho, de gente baixa, que infelizmente tem que dividir essa terra com a gente. Eu sei que você está completamente revoltado com isso, porque eu também estou. E tem mais. O presidente do INSS foi afastado agora há pouco, servidores públicos estão envolvidos nesse esquema, os sindicatos também estão envolvidos e, principalmente, o vice-presidente de um dos sindicatos é nada mais, nada menos do que o irmão do Lula. E ele está sendo investigado também nesse momento, pois é, muita coisa pode sair dessa investigação. E a Controladoria Geral da União alertou que esse esquema já estava em funcionamento desde 2019, mas agora, em 2023 e 2024, teve um estouro absurdo nos golpes, onde mais de 90% dos aposentados que estavam sendo descontados automaticamente nas suas aposentadorias, eles nem faziam ideia do que se tratava esse débito nas suas aposentadorias, nos seus extratos. Enquanto os aposentados estão sendo saqueados nesse momento, a grande desmídia brasileira está preocupada com a imagem do Lula, que isso vai manchar a imagem do governo Lula, como que se precisasse de muita coisa para manchar a imagem do governo Lula. E agora tem mais um escândalo durante o governo Lula. Então fica comigo no nosso conteúdo de hoje, porque eu vou te mostrar como esse golpe foi arquitetado, como descobrir se você foi vítima desse golpe ou algum aposentado aí da sua família, você pode ajudar essa pessoa, e também o que você precisa fazer para ir atrás dos seus direitos. Se você vai entender o porquê que esse escândalo é só mais um sintoma de um Estado que gasta mal o nosso dinheiro, protege os privilegiados e, no final das contas, joga tudo isso nas costas do povo brasileiro. Então fica comigo até o final do nosso conteúdo, não saia no meio do nosso bate-papo, porque o nosso vídeo de hoje está simplesmente imperdível. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, eu vou fazer como eu faço sempre, eu vou pedir para você o seu like logo aqui no início. Eu preciso fazer isso para você ajudar a gente a impulsionar essa mensagem para mais pessoas. Afinal de contas, tudo que a gente traz aqui, cara, dificilmente você vai ver sendo divulgado amplamente lá no Jornal Nacional, na grande desmídia. Então eu preciso demais da sua ajuda com o seu like, com o seu compartilhamento e também com a sua inscrição. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho também. Bom, vamos lá, vamos seguir com o giro das matérias. Vamos começar com essa matéria que saiu aqui no G1. Fraude no INSS. Operação apreendeu Ferrari, relógios de luxo e obra de arte. Veja a lista. Vamos dar uma olhadinha nesses itens de luxo, só para você entender o nível que esses caras já estavam de jogo. Não foi pouco dinheiro que eles roubaram não, cara. Foi muita grana. Dá uma olhadinha nessa Ferrarizinha aqui, nessa garagem, hein? Que baita carro, hein? E essa Porsche aqui? O que você me diz dessa Porsche? Tudo isso sendo comprado com dinheiro dos aposentados. É de revoltar qualquer um, meu amigo. Olha só, mala cheia de dinheiro. Uma mala cheia dessa de dinheiro, lembra quais escândalos de corrupção, hein? Em quais anos? Olha aí, ó. Mais um quadro, uma obra de arte, outra obra de arte. Aí, bastante quadro. Olha só a quantidade de joias, de dinheiro, bolsas de luxo. Olha a quantidade de relógios de luxo, meu amigo. É muito relógio, e cada relógio desse daí é de 70 mil, 150 mil reais. Tudo isso sendo bancado com o dinheiro
dos aposentados, das pessoas mais vulneráveis, das pessoas que estão no final da vida, não tem muita instrução, não sabe o que está acontecendo, precisa daquele dinheirinho ali contadinho no final do mês para comprar remédio, para comprar roupa, para comprar comida, num país que a gente vive uma crise financeira como a gente está vivendo. Cara, imagina quem sobrevive com R$ 1.400, meu amigo, e ainda tem parte da sua aposentadoria roubada para sustentar esse bando de vagabundo. Esse é o retrato, a fotografia do Brasil. Os servidores que deveriam estar trabalhando para servir a população têm informação privilegiada, montam esquema e saqueiam o dinheiro das pessoas mais vulneráveis. Esses covardes. Abre aspas para o diretor da Polícia Federal. Cito o exemplo de um único alvo onde foram apreendidos vários carros, Ferrari, Rolls-Royce, avaliado em mais de 15 milhões de reais em um único alvo. E como é que funcionava esse esquema? As associações e os sindicatos, em parceria com o INSS, fraudavam assinaturas, fraudavam documentos, dando permissão para que houvesse o desconto na folha do pagamento do pensionista, do aposentado, de uma quantidade ali, de uma quantia de valor, que seria uma contribuição sindical para um sindicato que esse aposentado nem sabe o que está acontecendo, ele não deu nenhum tipo de autorização. Segundo a Controladoria Geral da União, de acordo com o levantamento que eles fizeram, 97% dos aposentados afirmaram não ter autorizado nenhum tipo de desconto. E 72% disseram que nem sabia que estava sendo descontado. Pessoas que estavam sendo descontadas há anos não sabiam o que estava acontecendo. Por quê? Porque tem muita gente que não tem instrução, não tem informação, não sabe o que está descrito ali no contra-cheque. Ou seja, se valendo da falta de informação, de falta de instrução do povo brasileiro. Esse daqui é o exemplo de um contra-cheque de uma pessoa que nasceu em 1946. Aposentadoria referente ao mês de junho. E aqui é onde tem a informação mais importante. Ó. Preste atenção onde tem essas duas setas aqui. Ó. Contribuição. Ou seja, esse aposentado pagou nesse mês R$ 39,53 de uma contribuição sindical que essa pessoa não deu nenhum tipo de autorização para ser descontado esse valor. Imagina roubar R$ 39,00 em média de milhões e milhões de brasileiros. Esse é o tamanho do esquema do INSS. Nesse gráfico aqui, da qual a fonte é a própria Controladoria Geral da União, mostra para gente o total descontado dos benefícios do INSS. É um gráfico muito importante. E ele traz aqui montantes, arrecadados de forma legal e ilegalmente. Lá em 2016, você vai reparar que os sindicatos arrecadaram 413 milhões de reais. E ficou mais ou menos assim até 2022, que chegou a bater 706 milhões de reais de contribuição. Só que a partir de 2023, o bicho pega. Foi o ano que o Lula entrou. É um governo que ama sindicato. Sindicato não serve para nada, só serve para tomar o dinheiro das pessoas. Mas tem gente que gosta de contribuir. Tanto é que você vai ver aqui, nesse meio aqui, tem muita gente que dá ok para ser descontado na sua folha de aposentadoria, uma parte, 20, 30, 50 reais para os sindicatos. Tem gente que gosta de dar dinheiro para quem não produz. Mas uma coisa chamou muita atenção, porque saiu de 706 milhões de reais para 1.299 milhões de reais em 2023 e em 2024 saiu de 1.299 milhões para 2.637 milhões de reais. Isso aqui chamou muita atenção. Porque como é que pode ter um crescimento tão exponencial assim de uma hora para outra em menos de 10 anos, hein? Tem alguma coisa muito esquisita aí. E o total arrecadado foi de 6,3 bilhões de reais até o momento, até o que se sabe. Ou seja, dinheiro que estaria indo para o bolso do aposentado foi para o bolso de sindicatos e associações de gente que não produz absolutamente nada. E segundo o que está sendo investigado, grande parte desse dinheiro não foi autorizado por nenhum aposentado esse saque. Esse outro gráfico também da Controladoria Geral da União mostra pra gente a evolução do número de associações filiadas ao INSS, que também saiu de 22 associações filiadas ao INSS em 2022 e em 2024 saltou para 33 associações filiadas ao INSS. São entidades que têm autorização para fazer os descontos diretos nos benefícios dos aposentados.
uma idosa de 81 anos, moradora de São Luís Gonzaga, do Maranhão, que entrou com um processo nesse mês contra uma confederação agrícola que estava sendo descontada ali R$30 por mês, sem ela ter dado nenhum tipo de autorização. O advogado dessa aposentada disse que ela não sabe nem ver o extrato, só cai lá o dinheiro na conta dela, ela com o cartãozinho dela, ela vai lá e faz as suas compras. O PIB da cidade, que é baixo, cada centavo que essas pessoas recebem do benefício vai para pagar contas. Qualquer valor faz falta, mesmo que seja R$20, não importa, poderia ser 10 centavos. Esses descontos têm impacto significativo na renda deles. Nesse caso, ela mora com filhos e netos. Todos trabalham na roça. E aí, meu amigo, os processos estão explodindo nesse momento no interior do Brasil, no Piauí e em vários outros lugares. E nessa matéria que acabou de ser publicada, diz que o governo suspende repasse às entidades, ou seja, aos sindicatos, e diz que fará integral ressarcimento de descontos irregulares. Então, a fonte dos sindicatos secou, mas o governo vai ter que pagar essas pessoas que foram roubadas. E não é pouco dinheiro, meu amigo. É 6,3 bilhões de reais. Ah, José, mas é só pegar as Ferraris, pegar os Rolex, pegar as mansões, vender e pagar os aposentados. Só que grande parte desse dinheiro está fora do Brasil, está no bolso de pessoas grandes, e aqui começa a entrar num vespeiro e a gente quer mais que a coisa seja esclarecida, que venha tudo à tona mesmo. Agora eu te digo uma coisa, esses escândalos de corrupção não está acontecendo só no INSS. Se as autoridades tiverem um mínimo de vontade de investigar o que está acontecendo com as estatais brasileiras, esse rombo do INSS, cara, é fichinha na frente do rombo que está acontecendo com as estatais brasileiras. Fica aí uma dica. E aqui, meu amigo, o caldo começa a engrossar. Quem é Frei Chico, o irmão de Lula e dirigente de sindicato alvo de operação do INSS? José Ferreira da Silva, o vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, uma das entidades investigadas por fraude bilionária contra os aposentados. É esse daqui, ó, esse rapaz aqui, inclusive, que parece bastante com Lula. Ele é o Frei Chico, o irmão do Lula, o irmão mais velho do presidente Lula, conhecido como Frei Chico, tem uma longa trajetória marcada pela militância sindical. É aquela galera que ama sindicato, vive ganhando dinheiro de quem produz, de quem trabalha, porque sindicato, os caras não produzem absolutamente nada. Eles trabalham em conjunto com o governo para obrigar as pessoas a pagarem impostos ou pagar contribuições. Além de ser conhecido pela militância sindical, ele também é conhecido pela atuação nos bastidores da política operária. E o que disse o Frei Chico, hein? Em entrevista ao Estadão, após a deflagração da operação, ele declarou, abre aspas, o nosso sindicato já foi auditado, estamos tranquilos e eu espero que a Polícia Federal investigue de fato, porque tem muita entidade picareta por aí. Bom, será que ele, como vice-presidente de um sindicato que está envolvido com o escândalo de roubo dos aposentados, será que ele não sabia de absolutamente nada? Das duas, uma. Ou ele é corrupto, ou ele é extremamente incompetente como vice-presidente de um sindicato. E agora, Josué, o que eu faço para descobrir se tive algum tipo de valor descontado, hein? Bom, vamos lá. Como descobrir se você teve valores descontados e o que fazer? Para você descobrir se teve valor descontado indevidamente, ó, o que você vai ter que fazer? Abrir o seu extrato do INSS, onde ficam disponíveis lá todos os valores retirados do benefício. E para acessar o extrato, o beneficiário deve acessar o app, o aplicativo, ou o site do Meu INSS com um login e senha do gov.br e clicar em Extrato de benefício. Ao clicar sobre o número do benefício, irá aparecer o extrato para que o beneficiário possa verificar os descontos de mensalidades associativas. Então você vai verificar lá. Se tem alguma coisa sendo cobrada indevidamente, se você não deu permissão para nenhuma contribuição e está sendo cobrado, está sendo descontado no seu extrato, aí você vai para a segunda parte, ó, como denunciar um desconto indevido do INSS. Os aposentados e pensionistas que identificaram descontos indevidos feitos por entidades associativas diretamente em seus benefícios do INSS, pode solicitar o estorno de diferentes formas. A primeira opção é entrar em contato diretamente com a entidade responsável utilizando o número 0800 que aparece ao lado do nome na tela do contra-cheque. Como eu mostrei nesse exemplo aqui do contra-cheque, ó, que lá embaixo onde tem a contribuição, tem um número também de telefone, ó, um 0800 que você pode entrar em contato solicitando o estorno. Essa é uma forma. Caso prefira, o beneficiário pode enviar um e-mail para o endereço acordo.mensalidade@inss.gov.br relatando o ocorrido. Nessa situação, o INSS se encarregará de contatar a entidade que realizou o desconto, solicitando os documentos que comprovem a autorização ou, se for o caso, exigindo a devolução dos valores cobrados. Meus amigos, essa história não vai terminar apenas com a operação da Polícia Federal. Por quê? Porque o dinheiro não desapareceu.
ele foi desviado. Desviado para onde? Para o bolso de quem? Para a conta de quem? Muita coisa vai acontecer e a gente vai estar acompanhando essas informações aqui. Mas o que me preocupa realmente é que o governo vai ter que cobrir esse rombo. Então, se a situação financeira do país está extremamente delicada, com mais esse movimento do governo, o que vai acontecer? Ele vai ter que tirar dinheiro de impostos, tirar dinheiro do nosso bolso para cobrir esse buraco. E aí, meu amigo, o que estava difícil para a economia brasileira, isso aqui pode ter sido a gota d'água. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start. Eu trouxe alguns elementos e a gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem, eu quero saber a sua opinião diante disso tudo. O que você acha disso? O que está por trás? Deixa aqui a sua participação para dar corpo para a nossa conversa. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like. Se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão. Um grande abraço e a gente se vê agora, no nosso próximo conteúdo.